pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho alguns recadinhos pra vocês antes de começar esse vídeo. Primeiro eu quero pedir desculpa, gente, pra vocês no último relato. Vários de vocês colocando lá, Cris, esse relato você já leu? E eu, não li. Tenho certeza que eu não li esse relato, achando que vocês que estavam confundindo, porque eu lembro que teve há pouco tempo um relato sim, que ela falou que era um meio metro, né, que ele era baixinho e tudo. Mas eu tinha certeza que não era o mesmo porque eu li o relato todinho, esse relato ia pro livro e tudo. Imagina, além de 2 vezes no canal, ainda é pro livro. Eu falei, nada é por acaso, né? Deus escolheu esse relato para eu não colocar no livro, porque senão não seriam relatos inéditos, porque no livro são só relatos que nunca foram contados aqui no canal, inclusive porque são pessoas que já foram alunos, a maioria, a grande maioria, né? Alunas, então eu sei que realmente nunca foi contada a história antes. Mas esse de verdade, gente, eu ficando ali brava já, falei, gente, que todo mundo tá confundindo. No fim, é eu que... Gente, a memória tá... Tantos relatos e eles são tão parecidos, né, de certa forma. Mas assim, desculpa, gente, porque realmente eu achei que vocês estavam confundindo. No fim, fui eu mesma que... Aí alguém mandou o relato lá, eu fui assistir, só que o que eu percebi, por isso que acho que passou despercebido. Eu creio que a pessoa que mandou esse relato, ela não deve ter visto o vídeo no canal, achou que eu ainda não tinha gravado o relato dela. E aí ela alterou algumas coisas, porque vocês podem ver que ela conta no primeiro relato, lá no outro vídeo, né, eu tava assistindo ontem, bastante coisa mais da infância, da família dela, detalhes que nesse outro ela não deu. E ela colocou sobre títulos, assim, diferente do que nesse segundo relato. Então eu nem percebi, eu realmente achei que era um relato novo. Mas não era, gente, então desculpa. Mas olha, fica aí dupla honra, porque de todo jeito, querendo ou não sendo o mesmo relato, com certeza Deus falou coisas diferentes pra mim falar ali na hora, né? Quero comunicar a vocês também que o evento presencial no Brasil vai ser no dia 26, ia ser no dia 19, eu tinha falado dia 20, mas dia 19, mas o local já está alugado para esse dia, então nós fechamos para o dia 26 de julho, em Campinas, ok? Se você vai estar conosco, entre em contato comigo no meu celular aqui, ó, o meu celular, para que você possa garantir sua vaga. Vai ter limite de vaga assim, porque o espaço não coloca mais do que 200 pessoas, então no máximo 200 pessoas vão poder estar ali com a gente. E lembrando que até o dia 15 agora desse mês, se você fizer a sua inscrição com o valor de desconto, que gente, é surreal, vocês terão direito a levar uma convidada. O evento é só para mulheres, ok? Vai ser um dia inesquecível para nossas vidas, eu estou muito feliz, e vai ser também o dia do lançamento do livro. Nossa, a editora vai estar lá fazendo toda a apresentação, gente, é algo assim muito especial. E eu vou ficar muito feliz de poder ver vocês de pertinho, dar um abraço, tirar fotos, colocar uma dedicatória no livro para vocês. Então orem, peçam aí que Deus abra as portas, que seja feita a vontade do Senhor, porque eu sei que quem estiver lá é porque Deus, é o momento perfeito de Deus para estar nesse evento. Esse é inédito, é o primeiro de muitos que ainda virão, eu creio. Só não sei quando que eu voltarei ao Brasil, né? Porque já fazem 7 anos mais ou menos que eu não vou. E agora, né, para ir de novo, eu não sei o que Deus vai ter para nós. Mas enfim, esse irá acontecer dia 26 de julho. E eu conto com vocês, inclusive vai ter a pré-venda do livro também, vocês vão poder retirar em mãos comigo se quiserem, eu posso enviar pelo correio também. Eu só vou ter 100 cópias do livro, tem pessoas viajando o mundo inteiro, as meninas que vão do Sul, da Bahia, então assim, um momento muito especial mesmo. Continuem orando por esse projeto, por esse evento, pelo Ministério Despertar da Consciência, né? Porque a gente sabe que o inimigo ele não quer que nada disso aconteça, mas quando Deus diz o sim, é sim e acabou, ok? Mas conto com a cobertura de vocês espiritual, em oração. Prontinho, com todos os recados dados, agora eu quero fazer um vídeo diferente com vocês. Hoje não vai ser um relato lido, mas sim mais um relato contando um pouquinho mais, de certa forma, da minha história de vida no convívio com narcisistas. Hoje eu vou estar incluindo principalmente amizades, mas não vou entrar em detalhes no sentido da amizade, porque não é sobre amizades em si que eu vou estar falando hoje. Mas sim como que os narcisistas se comportam, uma vez que eles sabem, que eles percebem que a gente sabe quem eles são.
que eles são transtornados, que eles são desviados, né? Desvio de caráter, falsos, monstros muitas vezes, quando vai para a psicopatia, que eles são uma farsa, literalmente uma farsa, a máscara cai e daí é desesperador para muitos deles, vai depender do grau, né? Porque o que eu vou estar falando tanto de narcisista como sociopata e psicopata. Gente, com base na minha experiência, eu posso falar para vocês que é muito interessante, não somente quando Deus nos revela que existem essas pessoas e quem são, e que estão no meio de nós, e muitas vezes dentro da nossa própria casa, pessoas mais próximas do que você possa imaginar. E aí Deus vem e liberta, me revela para libertar. E aí o que a gente faz? Né? Falar um pouquinho também sobre como foi isso para mim. Primeiro foi libertador, foi por conta de uma situação com uma pessoa em específico. Um dia eu ainda vou contar sobre essa parte também para vocês, nos detalhes. Tive uma experiência ali com Deus espiritual, algo sobrenatural, de revelação mesmo. Então Deus foi me mostrando uma por uma, um por um. E eu falei, Deus, eu quero saber de todos, só me dá o suporte emocional para eu poder lidar com isso, digerir tudo isso, né? Todo esse lixo. E daí ele foi mostrando um por um, e foi muito interessante. Eu não sei com você, depois você comenta aí. Mas comigo foi assim, eu estava rodeada, codependente, gente, com o momento que Deus revela. Eu vou falar, não sobrou muita gente não, porque eu fui dando contato zero para praticamente todos. Foram pouquíssimos que ficaram ali, porque Deus tem propósito maior em alguns casos, né? Mas eu vou falar para vocês, se não é família, se não é alguém que Deus fala para deixar ali, né? Você tem que dar sim contato zero e é libertador. É delicioso. Nossa, experiência só quem passou e deu sabe o que é. Então vamos voltar lá no início. Deus me revelou. E ele foi me trazendo a lembrança, a memória de algumas pessoas. Teve uma amiga que eu tive que, nossa, foi a primeira que apareceu. E o meu ex-sociopata, porque era muita bandeira vermelha pra gente ignorar. Então assim, ali eu entendi, porque eu achava que eram pessoas problemáticas, pessoas difíceis, né, meio fora da casinha, mas eu não entendia que era um transtorno e que muito menos que eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, né, que eles sabem, às vezes eles podem não saber que são transtornados, que tem um nome, você é sociopata, um psicopata, uma narcisista, mas eles sabem que eles não se importam com os outros, que é tudo sobre eles, que eles são manipuladores, que eles mentem, tudo isso eles sabem. Entende? Eles são falsos moralistas, eles muitas vezes falam pra você o que você deve fazer, mas eles mesmos não fazem aquilo, não praticam na vida deles. Parece a pessoa mais sábia desse mundo, mais iluminado, mas é o cão fingindo ser anjo de luz. Eu acho interessante porque Deus é perfeito, né? Porque quando Deus me revelou sobre esse transtorno, ele revelou na palavra, ele me revelou mostrando quem é que eles são, espiritualmente falando. E aqui no estudo bíblico, todos os livros da Bíblia fala sobre eles. Paulo, então, nas cartas de Paulo, ele tá ali nos alertando o tempo inteiro. E eu tenho aqui em duas passagens que eu quero mostrar para vocês, que foi agora há pouco tempo que a gente leu Filipenses. Ele fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. E ele fala também, ele dá o aviso contra os falsos mestres. E olha como ele chama esses falsos mestres. Acalentai-vos dos cães. Chama eles de cães. Acalentai-vos dos maus obreiros. Acalentai-vos da falsa circuncisão. Aqui Deus já falando conosco através da vida de Paulo. E também eu estava lendo outro dia aqui em Colossenses. E ele diz também, a advertência contra falsos ensinos. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então a palavra de Deus nos fala tudinho pra gente agir com prudência, né? Ser prudentes como as serpentes, ter sabedoria. Então, quando Deus me revelou, meu pai, foi uma mistura de sentimentos. E eu falei, eu preciso gritar para os quatro cantos do mundo, eu preciso falar para todo mundo, porque como foi libertador para mim, eu falei, eu vou poder ajudar essas pessoas a também serem libertas. Mas aí eu fui entender depois que não é assim que funciona.
É Deus que revela. E Ele revela para aquelas pessoas que buscam nele e que Ele também tem propósito maior. Contanto que hoje eu faço esse trabalho de conscientização. Deus, Ele tinha um propósito maior para essa revelação. E eu busquei, eu clamei ao Senhor. Falei, que é isso? Que é isso? Que é esse povo aí? Né? Que é essa pessoa aqui? Que é a pessoa que tenta fazer um inferno na minha vida? Que não me deixa em paz? E aí veio a resposta no YouTube, inclusive num vídeo de uma americana que é especialista também no transtorno de personalidade, e ali caiu um peso das minhas costas. Eu falei, então o problema não sou eu! Que eu achava que tudo era culpa minha, que o problema era todo meu, e de repente Deus me mostra que não era isso. E aí eu comecei com as perguntas para Deus, porque eu sou dessas. Mas Deus, peraí, mas transtorno, sim, traumas, ok. Mas eu também passei por traumas, todo mundo vai passar na vida. Mas e de onde vem essa perversidade? Aí foi quando Deus me mostrou na palavra. O joio, o perverso, o maligno, aquele que é filho de Satanás, né, o pai da mentira, caluniador, acusador, enfim, e tudo que a gente já sabe aí. Tá na Bíblia, do início ao fim, falando sobre esses seres. Só não chama narcisista, né? Mas a gente sabe que os comportamentos são os mesmos. Tanto na psicologia, quanto na parte espiritual, na palavra de Deus. Nos está aqui dando todas as evidências e a confirmação que a gente precisa. Pronto. Então, de início, eu queria contar para todo mundo. E eu falava para todo mundo. E aí, como Deus me usou nesse início, foi interessante. Eu creio que vocês também já passaram por isso. Comenta aí que eu quero saber. Eu ainda estava rodeada de outros e outras narcisistas. E eu fui falando para essas pessoas também. Porque narcisista é assim, porque eles fazem isso. E era outro narcisista ali, e eu falando. Imagina, gente, eu desse jeito que eu falo mesmo. E era um monólogo, porque existia um silêncio. E aí eu fui observando também, hoje eu lembro dos detalhes, o comportamento, a reação de cada uma delas e deles. Porque assim, em alguns momentos que eu falava sobre o transtorno, alguns eu via o desespero no rosto delas, e eles tentavam fugir literalmente. Eu preciso ir. Eu tô atrasada pra não sei o quê. Se tivesse um buraco no chão e eles pudessem se enfiar e desaparecer da face dessa terra, eles fariam aquilo. Naquele momento. E eu ficava olhando assim, eu não entendia, porque até então Deus ainda não tinha me revelado sobre essas pessoas. E assim, é incrível. Por mais que você veja ali que tem coisas estranhas, por mais que você já tenha o conhecimento sobre o transtorno, Deus, Ele revela no sentido assim, Ele dá confirmação. Porque aí Ele tira a venda dos nossos olhos e Ele mostra. Isso já aconteceu comigo também várias vezes. Mas por que Deus não permitiu até então sobre essas pessoas? Porque fazia parte eu falar para elas sobre isso. Como a voz da consciência, eu tô falando, descrevendo você. Então, confirmação para você também. E aí, vai fazer o que com essa coisa? Vai ficar aí no lixo ou vai sair daí? Vai fazer algo ou vai continuar aí? E aí, eles já sabem também, quando você sabe sobre o transtorno, eles já ficam desesperados, porque eles sabem que é só questão de pouco tempo para você descobrir sobre eles também. Não tem como apagar aquilo que Deus já revelou. E eles sabem disso, então eles mesmos muitas vezes vão se afastar de você. Ou eles vão mudar o jeito, né, pra você não perceber. Já tive casos também de contar para outras narcisistas quando já mais pra psicopatia e sociopatia, e eu falando, porque a fulana, ela conhecia uma que tinha contato, né, em comum, sabia, ela é narcisista, e eu falando, a gente tá tomando um café juntas, e eu falando, gente, e pra mim aquilo era libertador, então eu achei que ela ia sentir a mesma coisa, aí ela olhava assim pra minha cara e falou assim, ai Cris, mas você então precisa trabalhar em você, porque tem algo em você que não tá legal, porque senão você não ficaria falando disso. Eu olhei pra cara dele e pensei, gente, como assim? É algo libertador, Deus me revelou, eu tô passando pra você, e ela tentando falar que o problema tava em mim. E ali eu já achei estranho, porque, gente, quando a gente fala pra alguém, que nem aqui, ó, eu tô falando, vocês já ficam naquela emoção, já se identifica, já fala, é isso mesmo, Cris, comigo também foi assim, aí você já vai aí, comenta, fala alguma coisa, né? Com eles, não, você vai perceber que eles não tem uma conversa que flui, não tem essa energia, não tem aquela coisa, é mesmo, Cris, agora eu tô lembrando também aquela pessoa, aquele ex lá, ele também era tal,
nossa, é verdade, é assim que ele se comporta, e eu achando que era só uma pessoa difícil, eu achava que ele estava cansado, né? Ou que ela era a carente, a vítima do mundo, a sofredora, porque os narcisistas fingem ser os que são abusados, quando na verdade eles são os próprios abusadores, gente. Eles projetam tudo que eles fazem nos outros. Então assim, quando eles descobrem, quando eles sabem que a gente sabe quem eles são, primeiro eles vão tentar manter você ainda ali, tá? Comigo foi assim, ó. E olha que eu tenho um canal, já tinha um canal, né? Na maioria, né, dos casos, foi logo depois que Deus me falou sobre esse transtorno, eu comecei a gravar os vídeos. E aí eu fui falando de uma pra outra. E aí depois Deus me mostrava que aquela também era narcisista. E aí teve uma delas também que eu achei interessante, porque nem eles acreditam, né? Como você sabe, Cris? Essa já era outra, eu contando de uma outra. Mas contando, por isso que ela falava aquilo, ela fazia aquilo e tal. E ela, mas como você sabe de tudo isso, Cris? Eu falei, Deus, não tem outro que possa revelar algo assim, somente Deus, porque a astúcia do inimigo, eles fazem tudo a manipulação que vai na mente, né? Tudo um jogo. E como nós não funcionamos assim, a gente não imagina que outra pessoa vai fazer algo nesse sentido, porque a gente jamais faria. A gente não funciona desse jeito. Então como é que você vai imaginar que alguém faria isso com você, né? Então aí ela ficava assim espantada, porque também já era mais outra. Aí Deus usou, sabe o que essa aí tentou fazer comigo? Fazer eu parar de gravar vídeos aqui no canal. Ai, Cris, você não tem medo de ficar falando? Esses narcisistas são pessoas vingativas, você não tem medo? Para de falar disso. Não põe vídeo no canal falando disso não. Eu falei, ai, minha filha, os que mais me odiavam viviam dentro da minha casa, mal sabia eu que ela era uma deles. Ela era uma delas. Mas fingia me amar, gente, era uma coisa. Como é que fala? Eles não dão elogios, eles te bajulam. Então, ai, Cris, você é demais, eu sou sua fã, você isso, e parabéns, a inveja. Mas é só pra ganhar ali você, pra quando ela precisar de você, pra ele precisar de você, você tá lá para fazer tudo por eles, porque afinal de contas, olha, eles sempre te motivaram, falaram palavras de bênção sobre você, mas é tudo na sutileza, aqui e ali, né? Eles estão tentando te destruir. Eles começam a te ouvir, a te estudar. O inimigo, ele faz um estudo de campo. Ele vai te analisar dos pés à cabeça, e aí ele vai ver quais são suas fraquezas, quais são suas fortalezas, os medos que você tem, o que te paralisa, e eles vão investir ali aos pouquinhos, a conta-gotas. É uma conversa no celular, é uma mensagem de texto, basta você estar tendo um meio de comunicação, um contato com essa pessoa, que eles vão estar o tempo todo tentando mexer com o seu emocional, destruindo, né, a tua vida, trazendo dicas que parece que são maravilhosas, e aí você começa a achar que eles sabem mais do que você, aí você agora não faz mais nada direto pedindo para Deus a confirmação primeiro, você vai pedir para essa pessoa, acha que foi um presente de Deus na sua vida, resposta de oração, mas não. E aí, quem mais que eu lembro, gente? Teve um, que eu sou muito espontânea, né? Teve um que, assim, eu já sabia do transtorno. E era um amigo, e já fazia tempo que eu não ouvia, e a gente se encontrou e começamos a conversar e tal. E depois teve uma festa, e a gente foi junto pra essa festa. E lá, na hora, tava só eu e ele assim conversando, depois que eu tinha falado tudo sobre os narcisistas, que também foi meio estranho o comportamento dele, ficar muito quieto, só ouvindo assim, né? E eu descrevendo esses seres, gente, ele só olhando e tal. E aí me deu um clique assim, mas ainda assim Deus não me revelou ali com total clareza que ele também era. Por que Deus não permite? Porque, gente, na hora comigo é assim, quando Deus me revela, ele tira as vendas dos meus olhos, ele me mostra quem é de verdade aquela pessoa, e aí ele vai mostrando cada conversa, cada fala, cada momento, cada sensação que eu tive ali, que eu achava que era coisa da minha cabeça, ali não tem mais como duvidar, porque Deus confirmou. Eu não consigo mais olhar no olho da pessoa, gente. E não é por medo, não é por raiva, eu não consigo, é como que eu sei espiritualmente quem é e para quem servem essas pessoas, né? A quem eles seguem, a intenção no coração deles, e eu não consigo mais, não dá, é como se quebrasse mesmo. Eu falo que Deus, ele permite essas pessoas no nosso caminho pra gente aprender também algumas coisas, até mesmo sobre o transtorno, e para eles também terem a oportunidade de aprenderem mais sobre Deus. E ali
chegou o dia que Deus fala até aqui foi, daqui não vai mais, Deus mesmo arranca. Então eu não consigo mais, depois que eu dou contato zero, é zero mesmo. Então o que aconteceu? Algumas dessas pessoas que eu dei contato zero, incluindo amigas, né? Todas eles e elas tentaram voltar de alguma forma. E é interessante de ver, primeiro eles ficam, ai, você sumiu, mas fala até os segundos que tá sem falar com você, já faz uma semana, e 3 dias, e 5 horas, e 3 segundos que você não me responde, não fala mais comigo. Aí depois vem e fala de Deus, me perdoa, e não sei o que. E aí se você continua lá ouvindo, eles vão depois tentar trazer um sentimento de culpa. Teve uma que eu vi que ela era narcisista, ela sabia que eu sabia, porque foi assim. Eu comecei a me afastar porque eu já comecei a ver que tinha coisa estranha ali. Tudo que eu ia fazer eu estava feliz, ela tentava pôr um medo. Ai, tem certeza? Tem certeza? Olha, toma cuidado, porque não sei o quê. E aquilo começou a me trazer um mal-estar e eu não percebia, porque ao mesmo tempo ela era tão legal, ela dava dicas, ela era divertida. Mas era um ser das trevas ali, eu comecei a perceber que ela não estava nada ali torcendo por mim, ela estava fingindo. E aí, gente, eu fui me afastando, eu fazia o efeito tartaruga. Eu vou falar pra vocês que não adianta, você tem que ter aos pouquinhos que você pensa assim, se alguém fizesse isso comigo, eu ia perceber que a pessoa não quer mais falar comigo, então eu não vou ficar insistindo, né? Valor, né? Se valoriza, amor próprio. Você não quer incomodar, atrapalhar. Se a pessoa não te quer na vida dela, eu que não vou ficar indo lá, não. Mas narcisistas não funcionam assim, para eles é poder, é controle. O que importa é eles ganharem o jogo, então eles vão passar por cima de qualquer coisa, mesmo sabendo algumas vezes que que você sabe quem eles são. Ainda assim eles vão tentar te manter ali, sabia? E fazer você achar que realmente não é aquilo. Gente, é surreal. Tô lembrando de outro aqui, já vou contar pra vocês também que é a atitude que eles, né, o comportamento deles, que eles mesmos se entregam. Tá, voltando nessa moça, ela fingia que, mas ao mesmo tempo ela estava ali o tempo todo tentando me pôr para baixo, tentando pôr medo, tentando trazer dúvida, confusão na minha mente, né? E aí eu fui me afastando aos poucos, não adiantou, gente. E aí, como eles são pegajosos e eles não têm senso do semancol, do ridículo, aí eles começam a dar desculpa. Ai, o que aconteceu? Você sumiu, eu tô preocupada. Por isso que eles ficam insistindo e vindo atrás e te perturbando, que é uma coisa inconveniente, sabe? É chata. Mas aí vai falar o quê? Porque tá com preocupação com você. Por isso ela é tão sua amiga, ela quer tanto saber se você tá bem. Tá preocupada é nada. Tá nem aí. Ela tá preocupada é com ela. Que ela tá perdendo ali o suprimento. E pra essa, gente, eu vi que mexeu com ela teve um colapso ali, viu? Porque eu dei contato zero mesmo, não quis mais saber. Aí eles tentam vir por tudo quanto é lado, manda e-mail, aí você bloqueia do e-mail, aí manda mensagem no WhatsApp, você bloqueia, traz pessoas que conhecem você em comum pra falar com você. Deus me livre, gente, ninguém merece. Teve uma também que veio contando a história triste, que morreu não sei quem, né? Eu falo meus sentimentos e tal, e já bloqueei dali também. Sabe? Tentam ganhar você no coração, tenta ganhar você na fé, né? Na fé no perdão, me perdoa, porque ai, se você não perdoar, tá perdoada, mas você pra lá e eu pra cá. Me esquece, me erra, né? Quando Deus me falou, dá o contato zero, eu dei. E, gente, foi libertador pra mim. Por quê? Quando você está ali naquele relacionamento, e eu via tinha coisas erradas com essas pessoas, eu ficava assim, gente, mas eu também não sou perfeita. Essas pessoas erram, mas eu também erro. Então, quem sou eu pra deixar de falar com a pessoa porque a pessoa é pecadora? Eu também sou. Mas aí tudo muda. Quando Deus revela e mostra que não é questão de pecado, não. Ali já é iniquidade, é ímpio, é o joio, é o perverso. Porque a pessoa que te estuda e sabe das suas fragilidades e ela usa isso contra você, isso é maldade. Isso é falta de caráter, isso é aquele que se alimenta da sua dor e tem prazer muitas vezes, porque são invejosos, porque eles não têm luz própria e aí eles querem tirar de você, já que eles não conseguem ter, mas também não faz o que tem que fazer para ter, não busca, entendeu? Aí tenta tirar a tua.
Então Deus colocou muito forte no meu coração isso, sabe, que a minha maior alegria é quando vocês vêm aqui e me falam que foi através de oração, vocês clamaram a Deus e Deus trouxe os meus vídeos para mostrar para vocês quem são essas pessoas. Gente, eu falo, Deus, muito obrigada, porque vale a pena cada dificuldade, cada levante, porque existe. A gente tá falando de coisas espirituais, gente, né? Então, assim, é que a gente fala de uma forma leve, eu tô sempre aqui, é meu jeito, né? Eu gosto de... Hoje eu dou risada, mas é sério o negócio. É sério, gente. Eu cheguei a ir no médico ter que tomar remédio. Uma época eu comecei a ter ataque de ansiedade por causa de uma amizade com uma louca, eu digo louca de ruim, né? Psicopata, que ela ficava ali o tempo todo falando de coisas que ela sabia que eu ainda não tinha curado, mas parecendo que era algo bom. Mas só de trazer a lembrança eu já sofria, entendeu? Já dava gatilhos. E eles sabem exatamente como fazer isso porque eles já estão lá. Eles sabem o que faz uma pessoa não ter alegria de viver. E aí eles vão fazendo isso com você para você também não ver mais alegria em viver. Só que a nossa alegria vem de Deus, por isso que Deus tem que estar acima de tudo. Por isso que o espiritual, a palavra de Deus tem que estar na nossa vida e buscarmos mais profundo no Senhor e vivermos e servirmos ao Senhor e viver esse propósito que o Senhor tem para nós, glorificar, nos arrepender dos nossos pecados, porque nós erramos sim, mas a diferença entre nós e Ele está no caráter, está nas intenções dos corações, porque você vai lá e fala, Deus, eu errei, Deus, eu pequei, Deus, eu me permiti muitas coisas porque eu também não tinha a consciência plena. Eu estava vulnerável, mas eu sei que é errado, que é contra a sua vontade. Me perdoa, Senhor, eu me arrependo e Deus te perdoa e te dá uma nova chance. E aí Ele diz, vai e não peques mais. E aí é com a gente, né? Muitos também, quando eles souberem que você sabe quem eles são, quem elas são, eles vão fazer a difamação. Até rimou, né? Sim, porque agora é o desespero. Imagina eles e elas que criaram essa máscara tão grudada para parecer uma perfeição, né? De pessoa imaculada. A pessoa que, nossa, só não foi ainda arrebatada porque sei lá, né? Dá licença, gente, ninguém é perfeito nessa face da terra não, só Jesus passou por aqui e foi perfeito e continua sendo. Nós não, né? Estamos buscando, nós que buscamos, né? Eles não. E daí, gente, eles ficam desesperados. Por quê? Porque eles criaram isso. E eles acham, com o tanto que eu falei que essa ficou assim, como você sabe? Porque na cabeça deles, eles acham que eles são tão poderosos, que a manipulação é tão perfeita que ninguém nunca vai descobrir. Gente, eles não sabem quem é o nosso Deus. Até os demônios tremem e creem. Mas é uma coisa assim, aquela grandiosidade, sabe? Quando Deus nos dá discernimento de espírito, gente, é libertador e assustador em alguns momentos que eu falo, Senhor da glória, como que pode essa daí? Eu não pensava que era não. Essa daí, meu Deus, se eu falar pra alguém é capaz a pessoa falar que eu que tô vendo coisa, que eu que sou a doida da história, que eu que... não, gente. Tem casos que você fica de boca aberta, mas Deus mostra e você fala, meu Deus do céu, olha aí. Fala que é lindo, a vozinha de anjo. Aí quando você vê nas atitudes no dia a dia, nada bate. Por mais que a pessoa finja, não tem como ser o que não é, gente. Porque a pessoa... Imagina, você tentar fingir ser alguém, sendo que você sente coisas diferentes dentro de você. Agora uma pessoa narcisista que não sente amor, não sente empatia, fingir que tá sentindo, tem que fazer toda uma cena. E não dá pra você estar sempre encenando o tempo todo. E aí uma hora você vê que não é aquilo, né? Porque a pessoa vai mostrar quem é de verdade. E é libertador. Aí teve um também, né, que eu lembrei aqui agora, que foi assim, eu percebi o que ele estava fazendo e eu pedi pra Deus me confirmar sobre ele e Deus me deu a confirmação. E ali era coisa ruim mesmo, tá? Tem uns casos que você vê que a pessoa vai além das trevas. E Deus me deu a confirmação dele. E aí eu falei, eu quero ver o que ele vai falar. E aí teve duas situações que ele tentou me prejudicar, tentou me envergonhar, sabe? Na frente de outras pessoas. E eu falei, eu vou questionar, eu quero ver, porque eles odeiam ser questionados, eles odeiam. Aí eu perguntei só pra ver, gente, o comportamento. Aí só se entrega. O outro, na outra questão também, só se entregou. E eu falei, muito obrigada, Deus. Deus confirmou.
E aí o que ele tentou fazer depois foi interessante. Eles tentam, gente, eles são capazes disso. Ai, ela tá percebendo. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer algo pra ela ficar confusa. Ela fala, ué, mas se ele fosse mesmo, ele não ia me ajudar e oferecer ajuda. Ele não ia fazer isso, né? Só que aí uma hora que Deus já me deu a confirmação, que ele já mostrou e tirou a venda, não há não há o que faça. Não há love bomber nessa terra que me faça eu mudar de ideia. Não, gente, Deus falou, tá falado. E ali eu só fiquei observando, eu falei, eles são isso aqui, ó, diante do nosso Deus, da revelação de Deus, do poder e autoridade que ele nos deu através de Jesus, ok? Aí, outra coisa que eu quero falar que eu percebo quando eles sabem, né, que você sabe, depende do caso. Se for um relacionamento amoroso, esses que eu falei mais foram pessoas que eu convivi e amizades também, mas se for um relacionamento amoroso, eles vão tentar de todas as formas fazer você achar que não é aquilo. Eles vão, muitas vezes, a maioria dos narcisistas vão fazer a cabeça dessa esposa ou desse marido ou namorado ou namorada de que não existe narcisista, não existe psicopata, que isso é tudo invenção dos terapeutas, dos psiquiatras, só pra ganhar dinheiro. Tudo eles falam que é pra ganhar dinheiro. Tudo é intenção maldosa, tudo não dá presente, não vou dar presente porque todo mundo dá, isso é coisa pra você ir lá e consumir, Gente, tudo bem, isso existe também, mas a intenção do nosso coração é dar porque tem um carinho da pessoa, né? Dá um presente ali, é aniversário da pessoa, eles vão tentar distorcer tudo e fazer tudo ser ruim, onde não é, porque a mente deles é suja. E eles querem sujar a sua também e fazer você não ter mais alegria e prazer nas coisas que não tem nada de errado você fazer. Aquela tal religiosidade, eles são o próprio acusador. E aí, no relacionamento amoroso, eles vão tentar de tudo fazer com que você ache que você tá louca primeiro. Você vai falar, nossa, mas ele tá diferente, né? Ele mudou. E eles vão tentar e vão até conseguir durante um tempo, gente, mas não dá pra fingir ser o que não é. Ainda mais depois que Deus revelou, não tem como você não ver. Nas atitudes, no dia a dia, tá lá. Uma hora vai aparecer, né? E é pouco tempo, viu? Eles não aguentam muito, não. Muitas vezes eles vão falar que você que é a narcisista, que você que é o narcisista, tudo que você falar agora vai falar. Tá vendo? Ó, isso aí é clássico de narcisista. Você é abusiva, você é o abusivo. Mas o ataque é a melhor defesa pra eles. E, gente, de tanto você ouvir aquilo, você vai começar a se questionar, porque nós que somos normais, que temos empatia, nós sabemos que nós não somos perfeitos, que somos falhos, você vai, pensar, nossa, mas será que fui eu? E às vezes a gente erra. Mas a diferença está que você se preocupa em fazer o certo, você teme a Deus, você quer agradar a Deus e fazer o certo. Eles não têm temor a Deus. Narcisista é muito raro quando alguém fala pra mim, eu acho que eu sou narcisista. Não é. Sabe por quê? Porque isso demonstra que você está preocupado, preocupada em não ser algo ruim. E o narcisista, ele não vê que é algo ruim. Ele acha que o problema é o outro, que os outros são fracos, que eles são os melhores, eles que sabem de tudo, entendeu? Não tem nada de errado com eles, o mundo tá errado, eles não. Então, gente, é surreal, é surreal. Em alguns casos é difícil, mas Deus sempre confirma, Deus mostra, e eu falo de novo, Deus usa a nossa vida, Ele tem propósito maior quando Ele nos revela. E eu achando que era para eu contar para todo mundo, inclusive para os narcisistas. E foi bom, eu creio que foi o que Deus quis mesmo. Precisava ser dessa forma, até mesmo para eu entender que depois disso tudo, o que eu devo fazer é eu estar aqui no canal falando sobre algo que as pessoas virão até mim. Quem Deus está despertando vem buscar a informação, assim como eu também fui. Mas as pessoas que Deus ainda não revelou, pode até ser um psiquiatra, pode ter estudado, sabe lá os comportamentos, mas se não passou na pele e não teve revelação de Deus, não vai clicar, né? Não tem propósito ali. E também vai da nossa parte de buscar o Senhor, porque Deus não deixa seus filhos enganados. Então, assim, tem tantas situações. Eu quero saber, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, como é que foi com vocês? Quando vocês descobriram que você estava lidando com um narcisista, quando Deus revelou. Você foi lá e falou, você é um narcisista? Você mandou meus vídeos pra eles, porque já ouvi tanto, tem tanto narcisista que tem ódio de mim por causa disso. Sou eu? Eu o problema, meu filho? Eu nem te conheço, não sei o seu nome. Como que eu posso estar falando algo contra você?
Não, a sua mulher que orou, Deus levou meu vídeo para ela, revelou, porque mostra ali, descreve o teu comportamento, e aí você não se assume o traste das trevas e fala, olha, você tá certa, mulher, nunca te respeitei, eu sou uma coisa ruim mesmo, eu tenho esse transtorno mesmo, eu faço isso mesmo, eu sou egoísta, eu minto, eu traio, eu tô nem aí pra ninguém, é tudo sobre mim. Não, lógico que não. Imagina o narcisista, a máscara perfeita, não tem nada disso, imagina. E para eles é uma vergonha muito grande, né, gente? A gente estava falando sobre o olhar aí narcisista, né? É o basilisco, que eu já conheci pessoas que fazem isso no olhar, inclusive, não faz muito tempo eu tive esse contato com até uma mulher e eu via o jeito dela olhar para as pessoas, o jeito que ela também olhava para mim, mas é tão libertador quando você tem revelação de Deus e discernimento de espírito, porque eles tentam entrar em você, mas eles não conseguem. Eles não conseguem e realmente eles acham que todo mundo acredita neles e vê eles como pessoas perfeitas de Deus. Se encobrem por detrás da palavra de Deus. Gente, esses são os piores e esses são aqueles que Deus fala na palavra que, olha, as trevas no inferno ali para esses na eternidade é no profundo se não se arrependerem. E não sou eu que estou falando que só Deus pode condenar o inferno, e Deus fala na palavra. É ranger de dentes, sofrimento eterno. Essas pessoas têm conhecimento da palavra e brincam com isso para enganar pessoas, para levar as pessoas à depressão. Eu entrevistei uma narcisista há pouco tempo, ela falou, eles mesmos se destroem. Como? Depressão. Ela vai falando todo dia, você é lixo, eu não preciso de você, você não é um nada, você é uma porcaria, vai embora, eu não te quero. Ela falou, uma hora a pessoa não aguenta, porque é rejeição, é rejeição, é rejeição. Sabe aquela coisa que diz que tem a plantinha, e aí você fala palavras de bênção e você dá carinho, você dá água, você dá alimento, você tá ali, passa um carinho, né? Cresce, feliz, saudável. A outra você nem olha, você ignora, você não conversa, você fala só coisa ruim, né? E aí morre. Isso acontece com a gente também. Nós somos seres humanos, né? Nós vivemos em sociedade e nós aprendemos e recebemos do outro poder da palavra em falar coisas boas e abençoar, e de também amaldiçoar e fazer coisas ruins. Mas o nosso Deus, ele nos guarda, porque nós somos dele. E isso é tão importante, gente. Busquem ao Senhor, fique firme no Senhor. Quem é mais importante? Quem está em primeiro lugar na sua vida? É Deus ou é essa pessoa? Porque eu hoje, graças a Deus, eu me preocupo em agradar a Deus acima de tudo, doa quem doer. E se você está em paz perante qualquer coisa que você faça, ou fale, ou se posicione, e Deus está de acordo com isso, vai na fé e faz, porque Ele é o Criador, é a Ele que a gente deve satisfações, a mais ninguém, é a Ele que a gente teme, mais ninguém. E enquanto você não souber disso e não tiver a verdade que te liberta, você vai estar no engano, facilmente sendo enganada. Você vai ser presa fácil para cair nas armadilhas, porque eles distorcem a palavra de Deus parecendo ser verdade, mas não é, é mentira. E é muito sutil, gente. Parece muito inofensivo, mas é nocivo. Então, se Deus te revelou, Ele te libertou, agora você sabe quem são essas pessoas. Como é que você está sendo instrumento de Deus aqui nessa terra para levar essa conscientização adiante? Você já orou? Essas imersões que a gente faz, gente, esses encontros online, presencial, isso é algo que o Senhor me levantou, e junto com outras terapeutas da equipe, para trabalhar essas partes, para fortalecer, porque é um exército de Deus que está sendo levantado aqui nessa terra. De gente ruim já está cheio esse mundo. E como nós não temos o poder de acabar com o mal que existe nesse mundo, é quando Jesus voltar que Ele vai separar o trigo do joio, nós podemos sim levar essa conscientização, porque quando as pessoas sabem como eles funcionam, tudo que eu estou contando aqui, vocês provavelmente estão se identificando. E aí você já vai saber, se você falou para um narcisista, eu só falo, quando eu falei, tá? Foram poucas pessoas, foi com a autoridade que Deus me deu. Porque se você não vai na autoridade de Deus, você faz besteira e você é prejudicado. Mas quando Deus fala para esse ou para essa, fala sim, porque eu tenho um propósito maior, aí eu falei mesmo. Mas aí eu sei o que eu passei na pele.
Mas tudo bem, deu tudo certo, porque eu fui já na cobertura de Deus. Eu só obedeci. Agora, teve casos que Deus falou, shh, fala nada, sai fora, fala nada, nem pra ninguém. Teve um que também é um psicopata, gente do céu, aquele homem é ruim, mas parecia perfeito. Sabe aquela coisa? Cadê o seu defeito? Não tem defeito esse homem, gente. Cheguei a perguntar isso pra ele. Eu sou dessas, eu falo o que eu penso às vezes. E ele ficou olhando assim, eu fiquei pensando, não é possível, ninguém é perfeito não, pode ficar desconfiado quando for muito perfeito pra ser verdade. Eu falo isso porque eu tive uma amiga também que eu também admirava ela tanto que eu não via um defeito nela, gente. Era na alma, podridão, escuridão, no sentido de trevas, de maldade, né? Sim, mistério, segredos. Pode perceber, gente, eles são diferentes de nós. E muitas vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Mas não é. É Deus falando com a gente. Nossa intuição é o Espírito Santo ali mostrando tem algo fora do lugar, tem algo que não tá batendo aí. Fica de olho, prudente como as serpentes. Então, quando Deus me revelou que era no caráter, eu não me senti culpada mais como eu ficava pensando, gente, mas eu também erro. Peraí, mas a pessoa sabe o que está fazendo, é consciente. Essa pessoa não está no tempo de ignorância, ela sabe o que está fazendo e ainda assim faz. E ainda tem prazer nisso. Daí eu saí, dei contato zero e foi libertador, foi bom demais, eu senti de novo eu no controle da minha vida, Deus acima de tudo, mas eu pensando assim, não, o primeiro passo pro amor próprio é quando você decide dizer um não para aquela pessoa que tá ali para te fazer mal, que é uma pessoa que não vai te trazer para perto de Deus, vai pelo contrário te afastar, sem você nem perceber, porque eu falo sempre que o inimigo ele faz o caminho pro inferno parecer que você tá indo pro paraíso, até você chegar lá, né? E muitas vezes pode ser tarde demais, então firmes no Senhor. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma situação. Então assim, várias situações que eu vi, que eu falava sobre transtorno, que eles ficavam só ouvindo, não tinham uma conversa, tentava fazer com que eu achasse que eu estava só falando sobre isso, que o problema era eu. Na minha frente também algumas situações foi engraçado porque eu falei disso e se eles pudessem eles vazavam, corriam dali e literalmente falavam, eu tenho que ir. Esse meu amigo, lembra que eu tava contando que eu do nada eu virei e falei pra ele, eu vou falando das coisas, já me empolgo, já vou pra outra história e esqueço, mas lembrei aqui agora. Lembra que eu fui almoçar com esse amigo e falei tudo dos narcisistas quando chegou lá na festa que a gente foi juntos? Tava só eu e ele e eu olhei pra ele, me deu um negócio assim e eu comecei a pensar, eu falei, gente, ele tem esse traço aqui, ele também é isso, ele também é uma pessoa materialista, ele também, eu já vi ele com uma namorada que a menina chorava e nem ela sabia dizer o porquê, ele também, isso, aí eu falei, tu também não é um não, né? Gente, ele me olhou assim, eu fingi que não entendi, na verdade Deus não tinha tirado ainda, né? O véu não tinha aberto ainda sobre ele, os meus olhos espirituais. Gente, foi pouco tempo depois, ele pegou e mandou uma mensagem pra mim, lembrei de outra coisa que ele fez e que narcisistas fazem, tá? Pra tentar disfarçar e você não perceber quem eles são. E ele pegou e mandou uma foto minha de quando eu era, porque é a amizade das antigas, tá? Mandou uma foto minha quando eu tinha tipo 14 anos, 13 anos. Eles fazem isso, gente, porque olha, você se sente especial e quando você começa a perceber também, né, que são narcisistas em amizade, se você tem filhos e elas também têm, aí elas tiram foto das crianças juntos, gente, eles não têm sentimento nenhum, mas eles tiram porque eles já pensam lá no futuro, de algum momento que eles derem uma, né, pisada na bola e deixar a máscara escorregar, eles vêm e mandam foto das crianças juntos. Aí toca o seu coração, o teu foco vai na emoção, no carinho. Você esquece do que a pessoa fez, da evidência, da bandeira vermelha ali, do que a pessoa... Entende? Eles fazem de propósito. É desse jeito. Então, voltando numa delas, quando eu percebi, aquela que eu fui dando o efeito tartaruga, que ela ficou, eu tô preocupada. E eu tava bem, eu postava foto nos stories, tava bem. Ela sabia, mas como que ela vai falar, né? Que é inconveniente, né, coisa chata ficar toda hora, não é que eu tô preocupada, né, pra não ficar vergonhoso, porque é chato mesmo, chatice narcisista. E ela começou eu peguei ela na mentira, e eu falei pra ela, né, não, você falou que ia fazer isso, a pessoa falou que você não fez. Não,
você sabe que eu fiz sim, você me conhece, né? Eu falei, não, tá tudo bem, não tem problema não. Aí ela, ai, porque a minha avó, não sei quando, vai fazer não sei quantos anos que ela morreu, eu tô tão triste, eu tô tão... Aí já começa você pegar no seu empatia, pra você ficar com dó e você esquecer do que ela fez, né? Eles vão fazendo isso. E aí chega uma hora que muitos já vão ficar com a raiva, vão ficar com raiva, aí vão te difamar, vão fazer você explodir pra falar que você é a louca, são capazes de filmar você e mandar pra toda a família depois. É surreal, gente. Cada caso é um caso, né? Mas assim, com base na minha experiência, eu passei por essas situações que eu falei pra vocês. Aquele que eu falei pra vocês que tentou ali me fazer passar vergonha, né, me expor de certa forma, ser das trevas total, aquele ali, Deus me confirmou. E quando eu questionei ele, ele viu que eu sabia, ele tentou vir fazer a dissonância cognitiva, fazer com que eu achasse que era coisa da minha cabeça, ele veio oferecendo ajuda. Ai, eu tô disposto a isso, e você precisa disso, e todo solícito assim, e ali eu falei, ai, se entrega, vai que se entrega, que ficou pior. Teve um também que eu fiz uma palestra sobre isso, só que era assim, algo que foi ali na hora improvisado. Foi a primeira vez que eu falei sobre transtorno, e tinha outro ali que tava junto que também era. Gente, é muita gente nesse mundo. Quando você tem o transtorno, a codependência, né, emocional, a dependência emocional, meu Deus do céu, é quase certeza que você é rodeada de narcisistas até Deus te revelar e te libertar. Foi o meu caso. E aí eu fiz essa apresentação, ali ele já viu, ele falou, ai, ela sabe, então agora não dá mais pra ficar tão perto, porque logo ela vai descobrir sobre eu. Eu sei, gente, Deus, quando você tem discernimento de espírito, às vezes eu consigo saber até o que a pessoa tá pensando, gente, é uma coisa, eu achava que todo mundo era assim, né, não que eu seja melhor do que ninguém, mas Deus dá dons pra nós, e o dom de discernimento de espírito, Deus dá pra quem pede. Ore por isso que Deus vai te dar. É muito poderoso, gente, porque ali você consegue ver coisa, a intenção do coração da pessoa, que é algo que só Deus pode te mostrar. Não tem como você saber da sua carne, né? Não tem como. E aí, ele ficou desesperado. E toda vez que tinha reunião, ele sempre pedia para eu ajudar, e eu ajudava e eu não conseguia cobrar depois, porque eu pagava do meu dinheiro. Então, ele fazia de um jeito que eu não sei nem explicar pra vocês, gente, eu não conseguia cobrar. Eles manipulam você, e ele também tinha esse olhar basilisco aí, hoje eu lembro, meu Deus do céu. E maldoso esse, viu? Ruim. Esse aí tinha prazer em ver o sofrimento dos outros, mas parecia um anjo, parecia perfeito. E aí, eu lembro que nesse dia que eu falei sobre isso, foi a única vez, depois de milhares de vezes que eu fui e paguei, ele fez toda a manipulação pra eu não conseguir cobrar, né? Sem nem explicar isso, gente. Eu ficava sem graça, sabe? É aquela coisa de que parece que você tá devendo um favor pra pessoa, né? E você quer agradar a pessoa de alguma forma. Eu acho que era isso, porque é meio que inconsciente. E aí nesse dia ele fez questão de pagar. E ali eu percebi. Só que Deus ainda não tinha tirado a venda total. Ele mostrou depois uma outra situação, que aí que eu vi que era perverso mesmo. E ó, esse aí foi uma coisa difícil de sair, viu? Eu fui, bloqueei, tirei. Não adiantou o efeito tartaruga, e aos pouquinhos a pessoa não se tocou, continuou vindo e chamava de um lugar e chamava do outro. E eu fui cortando, até que uma hora eu falei, eu vou ter que denunciar essa pessoa, vou ter que fazer um boletim de ocorrência. E aí eu gravei um vídeo, né, aqui no canal, e eu sei que eles tudo assistem os vídeos, e aí o recado foi dado, e aí a pessoa parou, porque eu tive que chegar nesse ponto. Esse eu quase tive que realmente ir denunciar ele por stalking, né, mas graças a Deus não foi preciso. Mas é assim, gente, depende do grau, uns vão se afastar sem você precisar fazer nada, outros vão tentar te manter ali, fazer você achar que não era aquilo, porque eles não querem perder o controle sobre sua vida, sobre o que você oferece e faz por ele ou por ela. Passam por cima de qualquer coisa, não tem vergonha na cara, literalmente. E imagina, a vergonha que eu falo, gente, não é que eles têm vergonha do que eles fazem sabendo que é errado, é vergonha de ser descoberto. É, por exemplo, imagina uma pessoa que vai todo dia numa loja e rouba alguma coisa daquela loja, tá? Enquanto a pessoa tá roubando e tá indo embora com a peça lá que roubou,
pessoa tá se achando poderosa, eu consegui, eu enganei, né? Ninguém viu, nossa, eu sou muito boa, aí ninguém descobriu. E aí a pessoa vai, tá? Até um dia que ela é pega no flagra. E aí pegam ela e chamam a polícia, tem câmera, aí ela vai presa, todo mundo vê. Aí a vergonha nesse sentido da exposição, porque até então ela estava saindo bonita na fita e conseguindo, né? E ninguém nunca ficou sabendo e descobriu. Mas não é a vergonha de se sentir mal, de se arrepender, é de passar a vergonha de que todo mundo viu que ela era uma ladra. Entende? A mesma coisa com os narcisistas. É a vergonha de você saber que eles são pessoas de baixo nível, pessoas que fingem ser algo que não são, que aquela máscara é uma farsa, né? E aí você vê de verdade que ali não é nada, não tem nada. Que triste, né? Daí você tem compaixão, assim, no sentido de falar, meu Deus, né? Que triste viver desse jeito. E aí você tem compaixão, deseja o melhor, mas você fica bem longe, porque Deus diz para se afastar, né? Fuja da aparência do mal. Destes, afastem-se, enquanto a pessoa não está buscando ajuda e não está... E mesmo os que falam que vão buscar, porque muitos usam disso também, né? Você fala, você é um narcisista, e aí você fala, eu não quero mais saber, acabou. Ai, não, eu me arrependo, porque foi o inimigo, agora eu vou para a igreja e muitos vão, mas não dura muito tempo. Não dura muito tempo, infelizmente. Essa é uma realidade. Mas eu creio que nada é em vão para aqueles que se permitem. Deus, Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, Todo-Poderoso, inclusive Ele é o Criador de todos. Só que nem todos são filhos dele. Tem uma diferença entre criaturas de Deus e filhos de Deus. Então busque ficar no Senhor, busque, né, seguir a vontade do Senhor, se entregue aos caminhos do Senhor, peça perdão pelos seus pecados. Aquilo que o outro fez e projetou em você, não carregue. Isso é um problema dessa pessoa, fica lá, não aceite para a tua vida. Mas aquilo que você errou, eu falo, quando eu descobri que eu estava idolatrando essas pessoas e eu nem sabia, quando eu pedi perdão para Deus, eu já estava perdoada, eu já sabia que Deus já tinha perdoado, porque Ele sabe a intenção do meu coração. Eu estava no tempo da ignorância, eu nem sabia que eu estava colocando essas pessoas acima de Deus. Então assim, nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele cuida dos seus. E eu espero ter ajudado com todas essas informações. Muito feliz de estar aqui trazendo esse vídeo. Me diz aí se vocês gostaram, né? E mais um pouquinho depois eu conto mais alguma coisa sobre a minha história de vida com os narcisistas. Um pouquinho aqui vocês também estão sabendo em relação a amizades, mas mais voltada essa parte de quando Deus me revelou, né? E eles sabem, hoje sabem porque eu tenho um canal, né? Sabem que eu sei quem eles são, né? Então, eu creio que nada é por acaso para Deus, né? Querendo ou não, eles têm que se olhar e falar, uau, realmente eu fiz isso, eu faço isso aí que ela tá falando é real, né? Mas e aí, vai fazer o quê diante disso? Agora que tem a consciência, né? Muitos já tinham antes. Aí é entre eles e Deus, e nós seguimos cuidando, né, de nós e fazendo a vontade do Senhor. Beijos, gente. Beijo no coração, fiquem com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Se você tem um relato, mande pro meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. Gente, eu preciso de relato novo. Os que vocês já mandaram, não me manda de novo, tá? Não posso mais estar lendo relato aqui repetitivo. E eu tenho lembrado disso. Outro dia eu tava aqui lendo outro e eu vi que era relato que eu já recebi. Aí eu mandei mensagem pra pessoa, falei, seu relato já foi lido. Que às vezes a pessoa não viu que já foi lido e manda de novo. Mas é isso aí, gente. Se você ainda não mandou seu relato, eu tô atrás desses relatos que ainda nunca foram enviados pra mim. Obrigada de coração, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.